Bom dia a todos vocês, mais um dia aqui, nós vamos estar aqui uma palestra falando sobre o Novembro Azul, esse tema que é da maior relevância. E hoje aqui, dando o prazer para nós aqui, o privilégio, nós estamos recebendo aqui o doutor Alcidésio Faria Santanas. E como é que a gente recebe os amigos aqui na Câmara, hein? Doutor Alcidésio, seja muito bem-vindo aqui. Em nome do presidente da Câmara, em nome da mesa diretora, vereador Carmônio, que é o nosso presidente, ele diz o seguinte: o desenvolvimento da cidade passa por aqui, passa pelo plenário. E os vereadores sempre dizem, doutora Rita, que o prefeito ele só pode realizar, Bognar, o que tem lei autorizando eles a realizar. O prefeito não troca uma lâmpada se não tiver lei autorizando ele a fazer isso. Então, por aqui passa todo o desenvolvimento da cidade, que hoje é o 7º PIB do Brasil. O 2º do estado, só perdemos para a capital, e estamos à frente aí de 21 grandes capitais, o PIB da cidade. Então, e o PIB da cidade passa necessariamente por aqui, Max. Por aqui que a gente vota projetos de tributação, ISS, inclusive, nessa guerra tributária que sempre aconteceu, passou por aqui. Inclusive, nobre vereador, quando vereador, teve o privilégio de votar essa lei aqui da reforma tributária. E hoje nós vamos estar falando aqui com um médico que é formado pela Universidade do Estado do Maranhão. Eu falei Maranhão? Ele é ao lado. Amazonas, que inclusive não está chovendo no Amazonas. Olha que coisa, está chovendo aqui em todo lado e no Amazonas parou de chover. Ele é urologista com residência médica pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, fez estágios na Baylor College of Medicine, meu Deus, em Houston, como que é? Houston, ele vai explicar esse negócio aqui. Houston, nos Estados Unidos, e na Royal Adelaide Hospital e Peter MacCallum Cancer Center, na Austrália, lá nos cangurus, tá certo? Membro da CIL, eita, esse CIL aqui, como é que fala isso aqui? Société Internationalité de Urologie. É francês, tá certo? Depois você vai falar isso aqui. Ele é urologista da rede DOR, de São Luís. Doutor, seja muito bem-vindo. Esses meninos e meninas, o plenário aqui está à sua disposição. Nós estamos gravando também essa palestra que o senhor vai dar aqui e sinta-se à vontade aqui, nessa casa, que é a Casa de Leis, que é a casa que faz as leis para que a cidade fique cada vez melhor, e esse tema é da maior relevância e nós estamos aqui prontos para ouvi-lo. Os microfones são da sua inteira disposição, são 10h26, o senhor tem aí de 25 a 30 minutos para o senhor falar. É o suficiente. Muito obrigado, viu, Marcos? Bom, quero agradecer primeiro o convite para falar aqui nesse parlamento, na pessoa do Marcos. Muito obrigado pelo convite, fico muito contente. Hoje nós vamos falar, o Novembro Azul, vamos falar sobre um tema que é a respeito da próstata, um tema de extrema relevância para os homens em geral, e o fato de falar neste ambiente é algo assim muito simbólico, porque eu queria falar isso para toda a população. O Marcos me chamou para falar aqui no parlamento, que é a Casa do Povo, então, de uma forma simbólica, eu estou falando aqui para toda a população de Osasco. Esse é o meu objetivo. Não é uma palestra endereçada apenas para homens. A gente pode pensar assim, uma coisa muito interessante que eu ouvi o Marcos chamando as pessoas há poucos minutos atrás, ele disse assim: venha você também que é mulher. Você tem marido, você tem filhos, você tem pai, você tem avô. Então, você tem algum familiar que é homem que precisa saber dessas informações que vão ser tratadas aqui hoje. Então, é de suma importância que todos estejam aqui, ou se não estiver, que estejam me ouvindo, aonde você estiver, através da TV Câmara, e que essas informações sejam realmente de utilidade pública. Então, hoje quero realmente reafirmar aqui o agradecimento pelo convite, aqui na pessoa do Marcos Arruda, e estou muito feliz em
compartilhar essas informações hoje com vocês. Tá bom? Bom, falando aqui do Novembro Azul. Novembro Azul, a história do Novembro Azul. Muitas coisas boas começam nas universidades. Tem muitas coisas boas que começam na universidade. Começam nas salas de aula. Mas o Novembro Azul é diferente. O Novembro Azul surgiu num bar. A história foi entre dois amigos num pub na Austrália. Eles estavam conversando, isso em 2003, e eles tiveram uma ideia. Vamos mudar o nosso visual, vamos colocar um bigodão. Estava fora de moda, bigode. Vamos colocar um bigode. Eles inventaram isso. Aí algum falou assim, mas que objetivo? Só para ficar bigodudo? Isso está fora de moda. A mãe de um deles fazia uma campanha para câncer de mama, para angariar fundos para câncer de mama. E ele pensou assim, bora fazer uma campanha para angariar fundos agora para a saúde do homem. Uma coisa interessante. E assim surgiu a ideia. Aí eles pensaram, dia 17 de novembro é comemorado o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. Então eles pensaram, vamos fazer isso em novembro. Em novembro a gente usa um bigodão e vamos divulgar isso daí e vamos tentar angariar alguns fundos para conseguir algum recurso para tratar e para divulgar o câncer de próstata, o controle do câncer de próstata. E foi isso que fizeram. Começou isso em 2003, no primeiro ano, 30 amigos aderiram a essa campanha. No ano seguinte, muito mais gente, depois muito mais, depois eles exportaram isso para outros países e até que chegou no Brasil. No Brasil chegou pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em 2011, e apoiado pela Sociedade Brasileira de Urologia e pelo Ministério da Saúde e o INCA. Então, ficou uma ideia muito boa. Isso tem se tornado assim já faz parte do calendário nacional. Mês de novembro é o mês de prevenção do câncer de próstata. É um mês que a gente está disposto a fazer várias palestras, a dar informações sobre o câncer de próstata, e é algo muito interessante. Mas primeiro a gente tem que descobrir o que é câncer. A gente tem que pensar no que é o câncer. O câncer, seja qual for, ele nada mais é do que um conjunto de doenças que têm em comum crescimento desordenado de células que invadem órgãos e tecidos. Seja qual for o câncer, basicamente é isso daí. São células que desenvolvem uma habilidade em crescer desordenadamente. Elas independem do restante do organismo. Toda célula tem o seu período de nascer e o seu período de morrer. E elas morrem programadamente. O organismo já tem programado para cada célula ter o seu período de nascer e o tempo de morrer. Se ela começa a ter vida própria, independente do organismo, ela começa a dar esse tipo de coisa. Então, isso, fazendo uma analogia aqui na casa do povo, né, Marcos? Tudo está interligado. Vocês devem ter um contato sobre isso. Toda a nossa vida em sociedade também vive em um sistema. Se alguém resolve fazer coisas fora da sociedade, fora das normas da sociedade, crescer desordenadamente, isso vira um mal para o organismo, para a sociedade. A mesma coisa no indivíduo único. Se você tem um sistema, que é o sistema humano, se um órgão, algum conjunto de células de um determinado órgão resolve fazer coisas fora do sistema e crescer desordenadamente, ele acaba por desorganizar todo o sistema humano. Então ele começa a crescer, são células que começam a crescer desorganizadamente, e elas começam a invadir outros tecidos e fazem doença nos próprios tecidos do organismo e acaba que mata o próprio organismo. Então esse é o problema de qualquer câncer. Elas têm em comum, todo câncer tem em comum, que elas são células que se dividem rapidamente, tendem a ser muito agressivas e incontroláveis e acabam formando tumores. E como eles se espalham para vários órgãos do sistema,
eles podem causar problemas em vários órgãos. Então, o câncer que começa na próstata, ele pode sair para ossos, para a coluna dorsal, para o cérebro, para vários outros órgãos, e causar problemas nesses órgãos e causar, evidentemente, a morte. Então, a próstata. Outra coisa que a gente precisa saber, agora que a gente já viu o que é mais ou menos um câncer, é o que é o câncer de próstata. O que seria a próstata? Para que serve isso? Muita gente pergunta, mas faz falta na vida do homem a próstata? Bom, a próstata nada mais é do que um órgão situado bem abaixo da bexiga, à frente do reto, e a uretra passa pelo seu interior. É um órgão que fica realmente nas profundezas da pelve masculina. Então, é um órgão de difícil acesso. Até para você operar, é um órgão que tem um acesso um pouco mais difícil. Para que serve a próstata? Ela produz alguns fluidos, ela produz uma parte do líquido seminal. Tá? Não os espermatozoides. Os espermatozoides são produzidos no testículo, e aí parte do líquido é produzido pela próstata, outra parte pela vesícula seminal, aí junta tudo isso, dá o líquido seminal. Mas a próstata serve principalmente para isso, para produzir uma parte do líquido seminal. Mas não é um órgão vital. A pessoa consegue viver muito bem sem a próstata. Se você precisar retirar a próstata, não faz tanta falta. A pessoa consegue viver sem a próstata. Aqui a gente consegue ver melhor a imagem. Você observa que a próstata é ali onde está aquela seta, é aquele órgão que fica exatamente abaixo da bexiga. Aquele balão é a bexiga urinária, logo abaixo fica a próstata, e observem que tem um canal bem no meio da próstata, que é por onde passa a urina. A urina passa exatamente por ali. Então, algumas doenças, algumas doenças da próstata, elas vão prejudicar a urina, prejudicar o ato de urinar. Então, o câncer de próstata tem uma grande importância porque é o segundo câncer mais comum entre homens na incidência na faixa etária de 50 anos. O câncer de próstata é o câncer mais comum, é o segundo câncer mais comum. Ele só perde para o câncer de pele não melanoma, que esse é o câncer mais comum em homens e mulheres. O carcinoma basocelular, espinocelular, aqueles que dão na pele, geralmente no rosto. Depois desse câncer, entre homens, o câncer de próstata é o mais comum. Entre mulheres, o mais comum é o câncer de mama. Tá? Então, aqui a gente vê a próstata, abaixo da bexiga. Segundo o INCA, estima-se que 72 mil novos casos de câncer de próstata vão ocorrer ainda em 2023. Os fatores de risco. A idade é o principal fator de risco. É muito raro o câncer de próstata abaixo de 40 anos. E tem uma prevalência maior após os 50. O pico, digamos assim, de incidência é entre 60 e 65 anos. Tá? Outro fator de risco muito importante é a história familiar. Então, parente de primeiro grau que teve a doença aumenta muito os riscos. E 2 parentes de primeiro grau, aí aumenta mais ainda. Então, se você tem um irmão que teve câncer de próstata, isso é muito relevante. Se teve um pai, o pai aumenta ainda mais o risco. E se teve os 2, aí você tem um risco muito alto de desenvolver um câncer de próstata. Então, o histórico familiar, a idade também é um fator de risco muito importante. Outros fatores de risco são a obesidade. Alguns estudos que mostram que a obesidade aumenta também os riscos de câncer de próstata. E principalmente a etnia. Então, o indivíduo negro, a raça negra, ela tem uma tendência muito maior a ter câncer de próstata e quando tem, geralmente, é um tumor mais agressivo. Tá? Sinais e sintomas. Bom,
Diferente, a gente vai ver uma doença que causa muitos sintomas na próstata depois, que é a hiperplasia de próstata benigna. Mas o câncer de próstata, ele não costuma dar sintomas. Então, essa que é a dificuldade. É uma doença mortal, pode matar, e não causa sintomas. Então, no início da doença, você não vai sentir sintoma nenhum. Claro, uma doença já avançada pode dar sintomas. Então, o câncer de próstata vai dar sintomas provavelmente quando der metástase. Então, um câncer de próstata que já dá metástase para a coluna, o paciente vai ter muita dor óssea, vai ter uma dor excruciante, uma dor muito forte. Mas no início, no começo, que é onde a gente quer diagnosticar, esse câncer não vai dar sintoma nenhum. Então, isso é um problema para a gente fazer o diagnóstico. Porque como que você vai fazer o diagnóstico de uma doença que não tem sintomas? Como fazer o diagnóstico? Ora, a gente só vai conseguir fazer o diagnóstico se a gente fizer o rastreamento para todo mundo que está em risco. Só se você fizer exame. Se você não fizer exame, você não consegue descobrir isso. Então, como você vai fazer? Se você fizer exame para todo mundo. Quem que está em risco? A gente viu que o principal fator de risco é a idade. Então, se o paciente está na idade de risco e é homem, então você faz o rastreamento, faz exames para todo mundo. Quais são esses exames? São dois. Os dois principais exames que você faz é o PSA, que é um exame de sangue, simples, é o antígeno prostático específico, é uma substância que é produzida pela próstata e cai na corrente sanguínea. Só a próstata é que produz isso. Então, só quem tem próstata que tem o PSA. Se ele tiver num nível aumentado, você desconfia. E aí você faz o outro exame, que é o toque retal. O toque, você vai ver se tem algum nódulo, algum tumor, alguma coisa alterada. Se os dois estiverem aumentados, se os dois estiverem alterados, o PSA e o toque, aí você já tem dois exames positivos, você tem uma grande chance de ter um tumor de próstata. Não fechou o diagnóstico ainda, mas nesses casos você pode pedir uma biópsia, que é uma biópsia de próstata, e aí você pode ter certeza, através do exame anatomopatológico, você pode descobrir, através do exame histopatológico, se tem um câncer de próstata ou não. Entendeu? O nosso amigo queria fazer uma pergunta. Eu ia perguntar qual é a porcentagem de eficácia do PSA. Falando assim que é muito pequena em questão do toque, né? Muita gente pergunta isso. Eu gosto quando as pessoas perguntam assim, porque desperta assim, a curiosidade das outras pessoas e fica melhor a nossa palestra. Muito legal. Muita gente pergunta, mas eu fiz só o PSA, já é o suficiente? Eu não fiz o toque. O médico me pediu só o PSA, está normal, e eu não fiz o toque. Tá bom, é o suficiente? Eu costumo dizer que não. Os dois exames são importantes, tanto o PSA quanto o toque retal. Eu costumo dizer que se você fez só o PSA, você fez metade do exame, porque a outra metade é o toque retal. O PSA é um exame muito sensível, mas ele é pouco específico para câncer de próstata. Por quê? Porque muitas coisas aumentam o PSA. Você pode ter o PSA aumentado pela hiperplasia prostática benigna, que é uma outra doença que a gente vai ver rapidamente no decorrer da palestra. Você pode ter o PSA aumentado simplesmente por um ato sexual. Você praticou sexo ontem à noite, hoje de manhã colheu o exame, o PSA pode estar aumentado. Andar de bicicleta, andar a cavalo, tudo isso aumenta, andar de moto, tudo isso também aumenta o PSA. O fato de ter uma infecção urinária, uma simples infecção urinária também aumenta o PSA. Então, o fato de você ter o PSA aumentado não quer dizer que você tem um câncer de próstata. E o contrário também é verdadeiro. O fato de ele estar normal também não indica que você não tenha um câncer de próstata. Por quê? Porque alguns raros cânceres de próstata,
ele não, alguns tipos raros, eles não aumentam o PSA. Então você tem que fazer o toque, porque se no toque você sentir algum nódulo, alguma alteração, isso te chama a atenção que pode ser alguma doença maligna da próstata. E para você ter certeza, só com o exame histopatológico, que é a biópsia. A biópsia de próstata é um exame invasivo que a gente não pede para todo mundo, só quando a gente tem alguma certa desconfiança, nesses casos. Mas você precisa fazer os dois exames, o toque retal e o PSA, para você poder pedir a biópsia de próstata para quem realmente precisa, né? O exame de toque retal, aqui você, através dessa imagem, você consegue ver melhor. O ideal, ó, a próstata fica ali abaixo da bexiga. Você não consegue colocar o dedo por dentro da uretra do paciente até chegar lá na próstata. Mas indiretamente através do reto, você consegue palpar. Então, esse é o toque retal. Então, durante o toque retal, você consegue palpar a próstata, né? E é por causa disso que é importante esse exame. Um não elimina o outro. Se você fez o toque retal, você precisa fazer o PSA também. E o contrário é verdadeiro. Se você fez o PSA, precisa também complementar com o toque retal. Os dois exames são importantes. Então, precisa fazer o exame do toque retal. Quando você tem uma alteração, aí você continua a investigação diagnóstica. Aí você pode continuar através da biópsia de próstata, ou você pode pedir também uma ressonância. A ressonância magnética, ela consegue perceber se tem algum nódulo, algum tumor, e se esse tumor é suspeito. E, nesses casos, aí você pode pedir a biópsia. Na biópsia, a biópsia é feita assim, através do ultrassom transretal, né? O transdutor ele é introduzido no reto e por dentro do transdutor passa uma agulha. Essa agulha fura a próstata e retira alguns pequenos fragmentos, pelo menos 12. Precisam ser retirados pelo menos 12 fragmentos da próstata. E esses fragmentos, pequenos fragmentos, são levados para o laboratório para análise histopatológica. Lá é descoberto se tem realmente o tumor de próstata ou não. Então, esse é o exame definitivo. Mas, como vocês podem ver, é um exame invasivo, né? Você faz em ambiente controlado, com anestesia, geralmente uma anestesia local, mas você faz com anestesia. E mesmo assim é um exame que tem um risco. Tem risco de sangramento, tem risco de infecção. Observem que a agulha vai passar pelo reto. Precisa tomar medicações para evitar infecções. Mas é um exame que é necessário em alguns casos, porque é ele que vai dar o diagnóstico definitivo. E quando tem o diagnóstico definitivo, você faz o tratamento. Se você faz o diagnóstico precoce, você faz o diagnóstico na pessoa que não tem sintomas ainda, um tumor localizado, é a melhor coisa, porque você consegue tirar essa doença cirurgicamente. A cirurgia está super bem indicada, porque você consegue retirar a próstata, você tira toda a próstata, pronto, tirou a doença. O paciente vive muito bem depois. Às vezes você faz um diagnóstico numa pessoa já mais idosa, ou que tenha múltiplas comorbidades, o paciente já teve um AVC, tem doença coronariana, é fumante, e então você sabe que ele não vai se dar muito bem na cirurgia, você pode fazer radioterapia. A radioterapia é uma conduta tão curativa quanto a cirurgia. O problema é que ele pode dar alguns efeitos colaterais a longo prazo, mas às vezes é melhor do que a cirurgia, dependendo do paciente. Agora, o paciente jovem, vamos supor, paciente com 50, 55 anos, sem comorbidade,
ele vai se dar muito melhor com a cirurgia, é bem melhor. Você tira a próstata dele, tem cura. Então, é um câncer completamente curável quando você faz o diagnóstico no início. E por isso é importante fazer o diagnóstico precoce. E quando não tem mais, e quando já tem metástase, por exemplo, quando já é um paciente que já tem, o câncer já foi diagnosticado tardiamente, o câncer já tem invasões fora, além da próstata. Aí a cirurgia não adianta mais, você não pode operar e também você não pode mais fazer radioterapia, porque você não vai poder irradiar, por exemplo, o esqueleto dele todo, irradiar o corpo todo. Então, você vai fazer um tratamento sistêmico que seria a hormonioterapia. Lembra que o câncer de próstata ele é movido à testosterona. Então, se você fizer uma castração, se você diminuir totalmente, drasticamente a testosterona do paciente, você consegue que esse tumor, mesmo avançado, ele consiga regredir e você impede também a progressão dele, você diminui a velocidade de progressão desse tumor. Então, você melhora muito a qualidade de vida do paciente. O paciente que tinha dores excruciantes por metástases de tumor de próstata, essa dor vai diminuir muito e você vai dar uma condição melhor de vida para ele e vai prolongar a vida dele. Então, mesmo para o câncer de próstata avançado, existe tratamento. Infelizmente, já não vai existir cura, mas você vai ter um tratamento que vai dar uma qualidade de vida melhor para ele. Tá bom? Quimioterapia é um tratamento que a gente usa em último caso. Ele não é muito eficaz no câncer de próstata. A radioterapia é eficaz, a cirurgia é eficaz, mas quimioterapia a gente usa quando a hormonioterapia já falhou e você dá um pouco de sobrevida para o paciente com um pouco de qualidade, mas a quimioterapia, infelizmente, não é tão eficaz quanto as outras terapias. Mas, no caso de tumores avançados, você lança mão também, lança mão de tudo que você tem à sua disposição. Então, de tudo que a gente falou aqui, lembrar, o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum, mais frequente em homens. Cerca de 10% dos homens, após os 50 anos, eles vão desenvolver a doença. E cerca de 60 mil novos casos de câncer de próstata são diagnosticados anualmente no Brasil. Bom, na fase inicial, a chance de cura chega a 90%. Então, é muito importante fazer o diagnóstico precoce. Quando alguns sintomas de câncer de próstata começam a aparecer, é porque, infelizmente, nessa fase, 95% dos tumores já estão em fase avançada, já tem metástase, aí não tem mais cura. Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce. Então, esse quadro, eu acho que é o principal para a gente ter. Por exemplo, a cada 36 homens, eles têm, uma a cada 6 homens terá câncer de próstata durante a vida. Uma a cada 6 pessoas. Mas as pessoas não precisam morrer de câncer de próstata. Infelizmente, atualmente, 1 a cada 36 homens morrem de câncer de próstata. Então, para você ficar fora dessa estatística, você precisa procurar um urologista e fazer esses exames. São 2 exames bem simples, o toque retal e o PSA. Se você fizer, você pode ficar fora dessa estatística. Então, o objetivo dessa palestra, o objetivo de a gente estar aqui hoje, é exatamente isso. Diminuir essa estatística. Atualmente, 1 a cada 36 homens morrem de câncer de próstata. A gente quer que seja 1 a cada 80, 1 a cada 100, 1 a cada 1000. Diminuir ao máximo a morte por câncer de próstata, porque, como a gente viu, é um câncer completamente curável, desde que seja feito o diagnóstico precoce. Nosso amigo queria fazer uma pergunta. Peça para fazer ali, porque nós estamos gravando, para facilitar. Não, tem o microfone aqui. Tem um microfone sem fio, mano? Tem aqui, ó. Tem aí. Na verdade, eu queria fazer uma Cadê o Marcos? Só ligar a complementação na palestra, permite? Oi? Queria fazer uma Alô. Claro.
Eu faço parte do projeto Saúde do Homem há 8 anos. Comecei com 52 anos, tenho 60. Os 8 anos, o ano passado eu tive uma alteração na minha próstata. O que acontece? Primeiro é o exame de sangue, que é feito todo sábado, antes da consulta, com PSA, coração, cardiologia. Exame simples feito pelo SUS, o senhor conhece, né, o projeto? 0800, ligou, sábado seguinte você está sendo atendido. No meu primeiro, que deu 6 anos depois, no meu 6º ano, no 7º ano, ele deu uma alteração para 43, sendo que o corte era 36. Tomei uma medicação, esse ano eu fiz novamente, em 2023 ele abaixou. Meu pai teve e meu irmão também. O senhor acha que ele pode voltar? O tumor? Sim. Não, ele não chegou a tumor, né? Que ele subiu para 43. PSA. PSA. 40? Não, desculpa, o tamanho da próstata. Ah, não. Isso daí é uma hiperplasia prostática benigna. Correto. Aí a gente vai ver no decorrer da palestra, eu vou falar sobre isso. Isso daí não é tumor, não é câncer de próstata. Correto. Mas é um aumento da próstata. Isso. É um aumento benigno da próstata. A gente vai ver isso daí. Essa próstata precisa de tratamento, mas é um tratamento completamente diferente desse que a gente falou até agora. Correto. A gente vai voltar a falar nisso daí. Geralmente isso daí é uma doença crônica. Ela vai precisar de medicações ou, às vezes, cirurgia, mas precisa de um tratamento, de um acompanhamento regular. Correto. É uma doença crônica que o paciente geralmente fica com isso para o resto da vida, mas em acompanhamento, em tratamento crônico, ou opera e fica em acompanhamento. Ele chegou a ser operado ou não? Não, ele só passou uma medicação que eu tomei dos 4 meses, ele reduziu, voltou para um tamanho aceitável, pela idade, né? De 60. Entendi. Tá bom? Não, tranquilo, a gente vai conversar sobre isso Muito no decorrer obrigado. da palestra. É o próximo assunto que a gente vai falar. Sim. Hiperplasia benigna. Só uma pergunta, uma ou duas? Faz a pergunta aqui para a gente. Porque qual o motivo de ser atingir os homens acima de 25 anos e os menores de idade não? Ele perguntou qual o motivo de essa doença atingir os homens a partir de 50 anos e não abaixo disso. O principal motivo é aquilo que eu falei. O principal fator de risco do câncer de próstata é a testosterona, é o hormônio masculino. Então, quanto mais tempo de vida você fica exposto ao hormônio masculino, mais chance você vai ter de ter um câncer de próstata. Se todos os homens vivessem 150 anos, com 150 anos, todo homem, sem exceção, teria câncer de próstata. Agora, alguns desenvolvem mais cedo e outros mais tarde. Uns desenvolvem câncer de próstata com 55 anos e outros desenvolvem câncer de próstata com 85. Qual o motivo disso? Aí tem uma questão genética. Foi bem falado aqui logo no início sobre a etnia. Os negros têm mais tendência a ter câncer de próstata, eles têm mais tendência geneticamente, e quando tem, geralmente é mais agressivo. Então, geneticamente, algumas pessoas têm mais tendência a ter câncer de próstata, outros têm menos. Mas todo homem que estiver exposto à testosterona, ao hormônio masculino, ele vai ter, digamos assim, tem chance de ter um câncer de próstata. Então, quanto mais idoso, mais tempo de exposição ao hormônio masculino, mais chance de ter um câncer de próstata. É por isso que a gente não faz. Antigamente a gente fazia o exame a partir de 40 anos, para todo mundo. Foi feito pesquisas, foram feitos estudos que mostraram que com 40 anos de idade, a taxa de incidência de câncer de próstata é muito baixa. Então não justifica a gente fazer exame para todo homem com 40 anos de idade. Ultimamente a gente faz a partir dos 50 anos. Aos 50 anos, para todo homem, a gente faz o PSA e o toque retal. E em pacientes com fatores de risco mais elevados, por exemplo, os negros e pacientes, homens que já têm histórico na família, câncer de próstata no pai, no irmão, para essas pessoas também a gente faz um pouco mais cedo, a partir dos 45 anos de idade. Tá bom? Então, esse slide é o mais importante
fique fora dessa estatística. Agora vamos falar. Tenho mais um tempinho, Marcos? Como é? Acabou de ganhar 3 minutos. Então, rapidamente eu vou falar sobre a doença que o nosso amigo acabou de comentar. A hiperplasia prostática benigna. Isso não é câncer. É uma doença. A gente precisa comentar isso daqui, porque a hiperplasia prostática benigna, ela é uma doença muito comum no homem, muito comum, traz, diferente do câncer de próstata, a hiperplasia prostática, ela traz muitos sintomas, mas não mata ninguém. Geralmente não mata. Aqui você vê a próstata, ali é a próstata normal e aqui uma próstata aumentada. Observa que o canal da uretra, por onde passa a urina, quando a próstata é aumentada, fica muito fino, fica muito afinado. Então a urina passa aqui com muita dificuldade. Isso é uma doença muito comum. A partir dos 80 anos, por exemplo, alguns estudos mostram que mais de 90% dos pacientes têm. Então, isso é uma doença muito comum. E ela vai dar sintomas. Aí sim, vai ter sintomas obstrutivos, o paciente começa a ter um jato de urina fraco, vai ter esvaziamento incompleto, a pessoa termina de urinar, daqui a 5 minutos ela quer voltar para urinar, porque não conseguiu urinar tudo. E vai ter sintomas irritativos também, como ardência para urinar, que é a disúria, né? Urgência miccional, a pessoa não consegue segurar a urina por muito tempo. Vai ter também noctúria, ou seja, a pessoa vai precisar acordar várias vezes durante a noite para urinar. Então, essa é uma doença comum, mas ela não é câncer. Ela é simplesmente o aumento da próstata. Também, os fatores de risco são muito parecidos com o do câncer de próstata. Então, uma doença que dá na idade avançada, a raça negra também é mais acometida, e ela existe simplesmente por causa que o paciente tem exposição à testosterona. A presença dos testículos é o principal fator. Então, com o passar do tempo, a próstata começa a aumentar, até pelo efeito da testosterona. A obesidade também é um fator de risco e, claro, a hereditariedade. Se os pais têm, a chance de ele ter é muito importante também. O tratamento da hiperplasia prostática benigna, aí é feito com medicação, principalmente medicamentos. Hoje em dia, antigamente operava-se muito a hiperplasia prostática benigna. Hoje em dia a gente opera só quando há muita necessidade, quando os medicamentos não fazem efeito. Os pacientes costumam tomar essa medicação ao longo da vida, vira uma doença crônica, como a hipertensão, diabetes. E em alguns casos, quando mesmo tomando o remédio, o paciente ainda continua com muitos sintomas, pode ser feita a cirurgia. A cirurgia é bem mais simples, é uma cirurgia que não precisa retirar a próstata toda, você faz uma retirada apenas da parte central da próstata, e aí a urina vai passar mais facilmente. Uma cirurgia bem menor, tá bom? E basicamente, de tudo que a gente falou, é isso. Cuide-se, porque algumas lutas podem ser vencidas mesmo antes de serem iniciadas, né? Então, principalmente, o caso é previna-se. Tudo que a gente disse aqui em relação a isso. Previna-se. Posso fazer mais uma última pergunta aqui, Marcos, por favor? Meu pai tem 70... Aqui na frente, tá? Meu pai tem 75 anos de idade, ele está com a próstata aumentada, ele já fez todo tipo de exame, até aquela biópsia, daí deu benigna, e daí o médico chegou para ele e falou assim, vai ter que retirar a próstata, decorrente àquele aumento excessivo, entendeu? Então, nesse próximo ano, o meu pai com 75 anos, meu pai ele é negro, e tem 75 anos de idade, daí o médico já falou para ele que remédio já não faz mais efeito, agora vai ser apenas a retirada da próstata, entendeu? Entendi. É isso que a gente estava comentando. A retirada, no caso dele, não vai ser uma retirada total, vai ser uma retirada parcial. Aqui a gente observa a próstata
grande, uma próstata alargada, vou me aproximar aqui para fazer melhor. Você não vai precisar fazer uma cirurgia radical, tirar toda a próstata, como a gente faz no caso do câncer de próstata. Aqui, você vai cavar um túnel aqui, ó. Você vai retirar essa parte aqui, ó, do meio. O paciente continua tendo a próstata, toda essa região aqui ele vai continuar tendo, mas você, através de uma cirurgia endoscópica, não vai precisar abrir, não vai precisar cortar, não vai precisar fazer nada disso. O aparelho entra pelo pênis, o aparelho chega até aqui na próstata, e ele vai fazendo uma verdadeira raspagem disso daqui. Vai cavando uma espécie de um túnel. Aí, com isso, você faz um túnel aqui, bem mais alargado, e aí a próstata, a urina vai conseguir passar aqui bem mais facilmente. Então, é uma cirurgia bem menos invasiva, com menos efeitos colaterais, bem mais rápida e adequada para um paciente com 75 anos. Claro que antes disso vão ser feitos operatórios para ver a segurança do procedimento. Mas é uma cirurgia completamente viável para um paciente de 75 anos e altamente eficaz. É isso, não havendo mais perguntas nem questionamentos, o senhor tem 1 minuto ainda para suas considerações finais, mas aí acho que a grande coisa de nós aí, meninos, aí não sei se foi a nossa mãe que nos fez assim, Bognar, mas há um grande preconceito ainda quanto a fazer os exames. Claro, depois que a gente ouviu aqui o senhor falando, e que de 36 aqui está morrendo aí porque não fez o exame, mas acho que a grande pergunta fica aqui, que a gente quer fazer aí para o senhor, e enquanto escola do parlamento também, é como vencer esse preconceito para fazer o exame. Vence com informação e vence com hábito. Todo hábito é difícil no início, mas depois que você cria o hábito, isso fica natural. As mulheres já são educadas desde adolescente a procurar o médico a partir da adolescência. Então, elas procuram o ginecologista desde muito cedo na fase da vida. Mas os homens não. Os homens não têm esse costume. Mas vocês viram que é importante. Então, você precisa fazer o exame uma vez por ano. Não é sempre. É uma vez. O ano tem 365 dias. Reserve um dia para visitar o seu médico. Nesse dia, vão ser feitos os exames e, se tudo estiver normal, você fica um ano livre dessa preocupação. Mas reserve um dia para visitar o seu médico, preventivamente. Mesmo que você não tenha nada. Doutor, eu não tenho nada me incomodando. Estou bem, urino bem, faço tudo bem, mas eu vim aqui hoje para cuidar da minha saúde, quero fazer uns exames preventivos. Ele vai pedir para você, você vai receber informação, vai ser bem orientado e vai ficar livre daquela estatística que a gente falou. Viu? Em nome da Câmara Municipal, em nome do presidente da Câmara, vereador Carmone, a gente quer agradecer aqui o doutor Alcidésio Faria Santana, urologista, que deu essa brilhante palestra para nós aqui, elucidativa, muito boa para nós homens aqui, e com certeza o senhor falou aqui com a cidade de Osasco, porque essa informação vai ficar registrada aqui na TV Câmara, e nós vamos divulgá-la aqui para a TV Câmara. A gente agradece ao senhor, e que essa vocação sua de cuidar da saúde, de cuidar da qualidade de vida de quem mais precisa, possa ser realmente a sua vocação, a sua missão aqui nesse planeta, nessa nossa curta existência. Muito obrigado aqui pela sua palestra. Eu que agradeço, fico muito contente com o convite aí na Câmara Municipal de Osasco e sempre que precisarem estou à disposição. Muito obrigado. Como que a gente